Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui pensando e resolvi fazer um vídeo sobre as minhas reflexões, que eu estou bastante chateado, indignado e pensando o que nós estamos fazendo com um país desse que é a oitava, já foi a sexta economia do mundo, 210 milhões de habitantes, um país de dimensões continentais, certamente o país dos mais ricos culturalmente e de recursos naturais, e a gente está enfrentando um momento de tal gravidade inimaginável há pouco tempo, mas que a gente olhar para a história, a gente vê uma situação quase que ipsis literis, quase que idêntica. É só olhar para cento e poucos anos atrás, nós vamos chegar na gripe dita espanhola, que na verdade ela começou nos Estados Unidos e matou de 50 a 100 milhões de pessoas, mais do que as duas grandes guerras mundiais juntas. Toda a problemática social você vê espelhada no passado. As pessoas hoje estão reproduzindo igualzinho. A questão era de isolamento social, de lavar as mãos, de passar álcool nas mãos, de se higienizar, de se manter distanciado. Por quê? Porque era um vírus, apesar de não se ter à época o mesmo conhecimento científico que se tem hoje, sabia-se que era uma doença contagiosa e que um passava para o outro na respiração. Uns acreditavam, como se precisasse ter fé, e outros não. Chegou o ponto do próprio presidente Rodrigues Alves, recém-eleito, um mês depois de novembro de 1918, ele morrer. Agora, você lendo as redes sociais, acompanhando as redes sociais hoje, você vê postura de pessoas que elas ainda estão, parece que elas estão em 1918. Lá havia justificativa talvez para esse debate. Lá não existia Ministério da Saúde. As ações eram regionalizadas. Aqui também não existe de fato o Ministério da Saúde, existe de direito. Lá, Azevedo Sodré, à época, em 1918, que era deputado, propôs para o Congresso a fundação do Ministério da Saúde. Não conseguiu, foi fundado o Departamento Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde veio apenas ser fundado em 1930. Aqui não tem Ministério da Saúde. O presidente fala, vai abrir barbearia, vai abrir... fica sabendo pelos jornalistas. Aí me vem pessoas ditas inteligentes, com curso superior, né? Você pressupõe que essa pessoa tem uma visão crítica, ou pelo menos tem acesso à pesquisa científica, a informações sólidas. Dizer que 1% da população só infectada, para que fazer isolamento social? Meu Deus, essas pessoas sabem que isso não é verdade. Elas sabem que isso não é verdade. Daí a minha indignação, porque ela quer se utilizar de um fato, né, que não corresponde à realidade epidemiológica da evolução da doença, quer se utilizar politicamente com fins e benefícios próprios. Política não é isso. Política é arte, é ciência do entendimento e benefício de uma sociedade, de uma coletividade, do bem comum. A prefeitura fez há 2 semanas e deve fazer nessa próxima semana, porque o projeto era realizar essa pesquisa de 15 dias, fez um estudo randomizado, ou seja, aleatório. Pegou aleatoriamente 10 mil pessoas e chegou a uma taxa de infecção de 1,94%. Ou seja, daquela amostragem de 10 mil pessoas, 822 pessoas estavam infectadas. Fizeram drive-thru ontem e hoje também estão fazendo, centenas de carrões, fazendo ali. Não adianta nada, só de classe média para cima e quem tem carro. Essas pessoas, elas podem se submeter ao isolamento social. Elas estão ali por curiosidade. E o prefeito está fazendo isso apenas para conter ali a classe média, que são os seus eleitores,
Por que ele não fez no Morro? Por que ele não fez na Zona Noroeste? Por que ele não fez no Centro? Porque ele quer atender a uma população específica para acalmar os ânimos das pessoas. Mas não é isso. Um administrador público não pode fazer isso, né? O Imperial College de Londres, que é o Colégio Imperial de Londres, uma academia de ciências, que serve como parâmetro e base seus estudos para todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, aí diz o seguinte, que aqui a projeção deles é dessa semana, de dia 12, tem 2 dias atrás, que aqui em São Paulo 3,3% da população esteja infectada. Só porque para a gente atingir o efeito rebanho, que muita gente está falando de efeito rebanho, mas não sabe o que é, a gente tem que atingir pelo menos 70% das pessoas infectadas. Ou seja, você tendo 70 pessoas infectadas, mesmo assintomáticas, o vírus ele não consegue se reproduzir. Ele chega, o indivíduo já tem defesa, imunidade, aí ele não vai para frente. Aí vai no outro, chega, já tem imunidade, não vai para frente. Aí ele vai embora. Agora você vai esperar que 70% da população se infecte? Aí é crueldade, aí é genocídio. Então o que você tem que fazer? Você tem que até esperar chegar um medicamento, um estudo sério, comprovadamente científico, até você produzir uma vacina, que vai demorar pelo menos uns 2 anos, você tem que manter um cuidadoso isolamento social. E nesse momento, aqui no Brasil, nós temos vários epicentros da doença. Manaus, Pará, Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul está chegando aí agora. Então o que acontece? Não está centralizado nos Estados Unidos, 2/3 está lá em Nova York. E mesmo assim já tiveram 83 mil pessoas mortas. Então nós estamos aqui em Santos com 68% das UTIs ocupadas. Os estudos dizem o seguinte, nós estamos com uma subnotificação de 10 a 15 vezes menos. Então, se você pegar 10 vezes, vamos fazer por baixo, 822 pessoas infectadas, foi um estudo sério. Não essa brincadeira que estão fazendo de drive-thru, como a Santa Casa fez, agora a Prefeitura está falando. Isso aí é só para acalmar os ânimos. Então, vou botar 822 pessoas foi o último dado sério. Multiplica por 10, 8.220. 20% dessas pessoas infectadas, elas vão precisar de internação. 20%. Ou seja, 1.644 pessoas infectadas vão se tornar pacientes internados. Estão acompanhando? Pois é. 15% dessas pessoas internadas vai precisar de UTI. Dessas pessoas infectadas vai precisar de UTI. Você tem aí 1.233 pessoas nesse período de infecção aguda, com a curva ascendendo, precisando de UTI. A gente sabe que o paciente da Covid que precisar de UTI, ele fica em média, 14 dias, meu amigo. Isso aí dá quase 10 mil dias de internação de leito de UTI. Como é que você... Isso aqui não aventando o pior cenário. Eu estou fazendo um cenário ali mais ou menos. Se colocar o pior cenário, isso aí dá mais 50%. Nós temos aqui em Santos, dados da Prefeitura, 203 leitos SUS de Covid, 113 leitos privados. Nós temos hoje, dia 20, 342 pacientes internados, 142 pacientes do UTI. Nós estamos com a média de 47, 48% de taxa de isolamento social. Quer dizer, nós estamos com a curva de isolamento decrescente. Por quê? Porque as pessoas se cansam realmente de ficar em casa. As pessoas, 60% das pessoas são empregados ou desvalidos, desempregado, autônomo. 30% das pessoas aqui em Santos sequer ganham meio salário mínimo por mês. E, por outro lado, o governo federal, Bolsonaro, que está dizendo e daí, programando churrasco e estimulando o caos, estimulando essas pessoas virem aqui na cidade falar bobagem, né? E também desestimula as pessoas a ficar em casa. E aí ele não tá como deveria, já repassando a parcela de R$600, devidamente como foi o Congresso
foi aprovado, né? Então, assim, tem um discurso que desestimula, não faz a manutenção, vamos dizer, reposição e transferência de recursos para a população ficar em casa, então gera insegurança de todos os pontos de vista. Aqui em Santos, vejam bem, é doença de velho. Não é doença de velho. 23% das nossas internações ficam entre 40 e 49 anos. 21%, 30 e 39. 20%, 50 e 59. 9,7%, 60 e 69. Somente 4,1% das internações por Covid fica entre 80 e 89. Lógico, pela fragilidade da idade, em geral, com doentes com comorbidades, principalmente cardiovascular, hipertensão e diabetes, a taxa de mortalidade, tecnicamente conhecida como coeficiente de letalidade, é maior. É óbvio que é maior. Então, assim, não repete dizendo que tem 1% da população que está infectada e perguntar por que fazer isolamento. Porque isso é de uma atrocidade, é de uma irresponsabilidade, é de uma crueldade, porque quem está falando isso tem acesso à informação científica. E eles sabem, essas pessoas sabem da verdade. Essas pessoas estão se utilizando de dados que não são científicos para confundir a população e fazer um discurso do caos com vista às eleições municipais e às eleições presidenciais em 22. Aquele abraço.